Opa, seja bem-vindo para mais uma videoaula. Eu sou o professor Geiran Oliveira e hoje nós temos uma aula especial voltada para aqueles que querem passar em um concurso público, especialmente para os cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. Mas antes, quem sou eu? Bem, eu sou o professor Jairão Oliveira, como eu já disse. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e eu sou agente comunitário de saúde. E hoje eu vou ensinar vocês como é. Eu vou ensinar vocês, não, eu vou dizer o que é que eu fiz para conseguir passar no concurso público, já que eu sou concursado aqui no meu cargo. Bem, e a primeira coisa de tudo, vai parecer meio estranho, mas não se preocupe, a gente vai começar com algumas coisas um pouco mais teóricas e depois a gente vai passar para alguns pontos mais práticos mesmo. A primeira coisa de tudo que você precisa para conseguir passar em um concurso público é querer. Sim, pode parecer estranho isso, mas a grande maioria dos concurseiros, eles ainda não querem passar em um concurso público. Eles não sabem ainda em qual concurso eles querem passar. Às vezes eles nem querem passar de verdade, eles estão apenas fazendo porque vai me garantir um emprego que é estável, né? Que de fato é. Vai me garantir um emprego que tem um salário bom, dependendo do emprego realmente tem. Vai me garantir um emprego aqui na minha cidade. Pode ser que sim, mas pode ser que você tenha que se deslocar para uma cidade distante, né? Como de fato eu já fiz concurso em praticamente todo o Nordeste. Mas, enfim, se você não quiser de verdade, mas de verdade mesmo, passar em um concurso, hum, você não vai conseguir. Enfim, pode parecer estranho para quem está começando agora falar isso. Mas como assim eu não quero passar? Você pode achar que quer passar, e talvez você, já que você está vendo esse vídeo, você até queira realmente passar. Mas a esmagadora maioria não quer passar em um concurso público. Eles estão lá apenas no oba-oba, o que vai que dá certo, né? E não sei o que. E de fato, tem umas pessoas que nasceram com a bunda apontada para a lua que eles vão fazer sem querer e vão passar. Mas isso é uma minoria pequeniníssima, pequeniníssima. A grande maioria, se não quiser de verdade, do fundo do coração, não vai conseguir. Por quê? Porque concurso é uma parada que não é para amadores. Concurso, ele é uma coisa que demora, é uma coisa que castiga você, é uma coisa que lhe consome, que é caro de fato. Você está vendo essa videoaula de graça aqui, mas pode ser que você já tenha gastado um valor assim, né, considerável. Eu mesmo, antes de ser aprovado, eu fui aprovado em alguns concursos, mas antes de ser aprovado nesse concurso em específico, eu gastei alguns milhares de reais. Claro, não tudo de uma vez, aos pouquinhos, né, em uma viagem, pagando as inscrições que nem sempre são baratas. Aí você vai lá para não sei onde, tem que pagar o transporte, tem que pagar a estadia, tem que pagar a alimentação. Então tudo isso é dinheiro, né? E conforme vai passando o tempo, né? E você, assim, a grande maioria, eu mesmo, eu não passei assim de um ano para o outro. Eu passei alguns anos fazendo concursos, né? Como eu disse, de fato eu fui sendo aprovado de alguns. E aí você vai gastando, torrando dinheiro. E enquanto você não é chamado, enfim, né? Tem toda essa questão. Então, se você não quer de verdade passar em um concurso público, você não vai. Bem, como eu disse, você tem que querer muito, né? E nesse processo você tem que ter resiliência e persistência. Aqui eu acho que todo guru, né, de concurso, nesses coaches que falam, e os gurus mesmo que a gente tem aí a internet afora, era o que eu via quando eu comecei e é o que eu posso dizer, é verdade. Concurso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Novamente, tirando alguns casos muito, muito especiais, assim, 1% que realmente faz uma primeira prova e já passa de cara, a grande maioria dos concurseiros vai fazer uma, duas, três, 7, 8, 10, 15, 20 concursos até então finalmente conseguir passar no seu primeiro concurso. Porque assim, é difícil mesmo, não é fácil. Você tem que persistir, você tem que perseverar e você tem que ter resiliência, porque não é fácil. Não é fácil. Eu não vou mentir para vocês.
não é fácil essa vida de concurseiro. Porque geralmente você não tem dinheiro, você tem um monte de compromisso, você tem uma miríade de coisas que lhe atrapalham. Só que a grande maioria usa justamente isso para servir como desculpa. Desculpa, eu não tentei 2 vezes e aí sabe como é que é, né? Só tem marmelada nessas coisas, só passa quem é os escolhidos. Tem isso? Tem sim. Eu não vou mentir para vocês, tem sim concurso que é marmelada pura. Assim, eu já passei por alguns que a gente via na cara, que foi armado para que só um pequeno grupinho passasse, né? Enfim, tem isso mesmo. Mas se você for se preocupar com isso, isso só vai lhe servir de atraso, né? Porque o que você tem que fazer é continuar fazendo concurso. Estudar, obviamente, e fazer concurso. Estudar, fazer concurso. E para isso, meu filho, aí você tem que ter resistência, viu? Resistência, resiliência, persistência. Você tem que ser duro na queda. Ah, caiu, não aguentou mais, tá ali, né? Já sem forças. Tira um mês sabático, descansa o juízo e depois volta. Porque é assim que você vai conseguir. Se você não fizer isso, bem, infelizmente, concurso não é para você. E agora, passando já para a parte prática de verdade, bem, eu tenho aqui uma opinião que pode ser que seja um pouco polêmica, né? Mas enquanto eu estava estudando, e eu ainda estudo, né? Eu prefiro e eu indico que você estude com quem já passou pelo sofrimento que você está passando agora. Ou seja, estude com professores que já são concursados em algum órgão, seja numa prefeitura, seja para o estado, seja para o governo federal, não importa qual seja o órgão, mas que já tenha passado pelo que você está passando agora. Porque assim, eu já vi algumas aulas novamente lá no início, de alguns professores que eles passavam uma demanda, que assim, era muito fora da realidade do concurseiro, porque assim, o concurseiro, beleza, ele está estudando, né? O professor tem que passar o assunto, mas às vezes ele não tem, assim, não tem a noção do que é que realmente cai em uma prova, né? Do que é que realmente você precisa saber para estar melhor preparado para fazer aquela prova. Porque tem assuntos que são muito importantes na teoria, mas que na prática caem poucos, né? E quem é que sabe o que é que cai numa prova? Quem já fez concurso, quem já fez muitos concursos, né? E por isso que, pelo menos eu sempre tive preferência, né? E, assim, por professores que já tenham passado pelo que eu passei, né? Passar por essa fase de concurseiro, né? Até o momento que você passa nos seus concursos e tal, em um ou mais de um. E aí sim, eu começo a botar mais fé no professor. Claro, essa é uma opinião minha e é o que eu indico para você também. Mas você que sabe, né? Faça seus testes, vai que você encontra realmente um bom professor que nunca passou em um concurso, que eu acho muito difícil. Mas eu gosto de dar preferência a professores que já passaram em algum concurso público. E veja bem, aí você vai estudar, certo? Tudo bem. Você tem duas maneiras de estudar, né? Você pode estudar por videoaulas ou você pode estudar por material escrito. Esses materiais também eu dou preferência que sejam criados por professores que já passaram em algum concurso público, né? Por exemplo, o material escrito que eu digo pode ser o PDF, pode ser um impresso, né? Você comprou o seu PDF em alguma loja, algum desses sites de concurso e tal, ou mesmo livros, né? Eu tenho alguns livros de concurso aqui e eu também tenho PDFs que eu já adquiri aí nesses anos que eu faço o concurso, e todo o material é válido, mas sempre, como eu disse, eu sempre dou preferência a comprar materiais de professores que já passaram em algum concurso público. Bem, agora vamos entregar o ouro, né? Como foi que eu pessoalmente fiz para conseguir ser aprovado nos concursos que eu já fui aprovado, né? Bem, especificamente aqui para o cargo de agente de combate a endemias e para o cargo de agente comunitário de saúde. Quando eu estava estudando, eu resolvi fazer esse cronograma aqui de estudos diários, sendo eles divididos em 4 matérias principais. Português, né, 30 minutos por dia,
raciocínio lógico matemático, informática e as matérias específicas. E vejam bem, se vocês contarem aqui, isso aqui ele não dá o tempo que eu estudava por dia. Quanto tempo eu estudava por dia? 4 horas. Todo dia de estudo, eu estudava 4 horas. Quando eu trabalhava, né, teve um período que eu trabalhava de manhã e de tarde, né? Então, eu acordava mais cedo, estudava 1 hora. No horário do almoço, eu estudava mais 1 hora. E quando eu chegava do serviço, eu estudava mais 2 horas, totalizando 4 horas por dia. Professor, 4 horas? Isso não é pouco, não? Então, vamos lá. Quando eu comecei a estudar, eu ouvia muitos concurseiros falando que costumavam estudar, eu estudo 8 horas líquidas, eu estudo 10 horas líquidas, meu Deus, eu estudo 12 horas líquidas todos os dias, E eu me sentia um lixo, né? Ouvindo aquilo, porque eu não conseguia chegar nem perto desse horário todo, né? Dessas horas líquidas. Eu estudava no máximo 4 horas por dia, né? E isso 5 dias na semana. Eu nem estudava os 6, eu estudava 5 dias na semana. Às vezes eu estudava 6, né? Que eu pegava o sábado, não trabalhava no sábado e eu estudava no sábado também. E aí, bem, depois eu fui estudando um pouco mais a respeito disso, que eu queria aprender um pouco mais como estudar. E tem alguns teóricos que afirmam que o máximo que você consegue reter de informação é um estudo de até no máximo 4 horas, que é justamente o que bate com a minha limitação pessoal. Eu consegui estudar até no máximo 4 horas. E aí eu adaptei o meu estudo justamente essas 4 horas, que era o que eu conseguia fazer por dia. Bem, como é que eu fazia? Eu já dei aqui mais ou menos uma prévia de como é que eu realmente fazia, mas 2 horas por dia tinha que ser para as específicas. E aí eu estou colocando a parte que eu fazia a revisão mais o aprendizado. Muito importante, revisão primeiro, aprendizado depois. E aí eu completava as outras 2 horas com as outras 3 matérias que eu sempre estudava: português, raciocínio lógico matemático e informática. Às vezes eu mudava essas matérias assim, quando eu estava próximo de fazer alguma prova e, por exemplo, ela não cobrava informática, ainda tem alguns concursos que não cobram isso, essa parte, então eu tirava informática. Ou então aqueles raríssimos concursos que não cobravam nada de matemática, né? Então eu ia lá e tirava também, né? Mas o normal era fazer assim, estudar 2 horas por dia das matérias específicas, e aí eu completava com mais 2 horas dessas outras matérias. Cada sessão eu fazia em sessões, né? Cada sessão era de meia hora. Então, digamos, eu ia lá, estudava meia hora de específicas, beleza. Depois dessa meia hora eu ia lá, vou botar aqui um E, beleza, específicas. Depois dessa meia hora eu ia lá e estudava meia hora de português, beleza. Novamente eu passava para meia hora de específicas aqui. Depois voltava para português, não, eu ia para raciocínio lógico matemática, né? Matemática. Beleza. Depois disso voltava para específicas novamente. E assim, depois dessa específica eu voltava para matemática? Não, eu ia então para informática. Vou botar aqui info. Maravilha. Informática. Depois de informática, específicas, mais uma vez. E agora, professor, o que é que o senhor fazia? Eu voltava então para português, que foi a primeira ali. Se vocês notaram bem aqui, ó, vejam bem, meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, e aqui minha última sessão, 2 horas a última sessão sendo português. No outro dia, depois da minha sessão de específica, eu não voltava para português, eu passava para a próxima, que nesse caso era matemática. Opa, matemática, e assim ia, né? Matemática, específica, informática, específica, português, específica, matemática, específica, e deu para entender.
Foi assim que eu fiz durante todo o tempo que eu estava estudando até conseguir ser aprovado. Esse foi o meu método. Você pode aproveitar e adaptar à sua realidade, mas esse aqui funcionou muito bem para mim. Bem, aqui é uma das ferramentas que eu realmente considero que é fundamental para a sua aprovação. É estudar utilizando o Anki, ou Anki. Eu gosto de falar Anki, mas o certo é Anki. O que é o Anki? Bem, o Anki é um programa de repetição espaçada. O que é isso, professor? Bem, você vai programar aqui o Anki com vários cartõezinhos. Nesse cartãozinho ele tem o que ele chama de frente e verso. Na frente, por exemplo, você coloca uma pergunta. O que é uma aranha? Aí você vai e coloca no verso. A aranha é um quelicerato. Maravilha. Depois, quando você for estudar, vai aparecer o que é aranha. Aí você vai ter que responder. É um quelicerato. Se você acertou, muito bem. Ele vai passar para o próximo. E assim vai. E ele vai lhe mostrar hoje. Se você acertar, ele vai lhe mostrar amanhã. E depois, daqui a 5 dias. Depois, daqui a um mês. Depois, daqui a 6 meses. Enfim, tem todo, né, um período assim que ele vai avaliar qual o melhor para você, dependendo da dificuldade que você disse que teve para responder. E se você errou, ele vai lhe mostrar novamente esse cartão até você acertar. E a periodicidade desse cartão, conforme ele vai aparecer nos dias, vai diminuir ou aumentar conforme a sua dificuldade de lembrar daquele cartão. Tem alguns cartões que eu lembro de ter criado na época que eu estudava, que eu pelejei e eu não conseguia aprender ele. Bem, o programa ele sente isso. Sente não, ele sabe disso, né? Conforme a programação dele, que tem certos cartões que não adianta. Não importa o que você faça, você não vai aprender ele. Então ele chega uma hora e diz, ó, esse aqui, vamos deixar ele aqui guardadinho, você não vai mesmo aprender ele. Vamos nos preocupar com o resto que é mais importante. Então, bem, a revisão é a coisa mais importante que você tem que fazer na sua sessão de estudos. Então, quando você for começar a estudar, né, a sua sessão de estudos ali, você tem que começar primeiro revisando o que você viu nos dias anteriores. Então, novamente ali no nosso quadro, vamos voltar aqui, no nosso quadro de matérias a estudar. Você vai começar, na verdade, ou eu começava, né? Na verdade, pelas específicas. Eu começava estudando material novo? Não, de jeito maneira alguma. Eu abria o meu Anki e ia revisar todos os cartões que eu tinha sobre as matérias específicas até dar o tempo. Se por acaso eu tivesse poucos cartões naquele dia e terminasse os 30 antes de terminar os 30 minutos, eu zerasse os cartões, aí sim eu começava a assistir, ou ia ver uma videoaula, ou ver um PDF, ou ler na internet, alguma coisa. Mas enfim, aí sim eu começava a ver novas informações, não antes de zerar o meu Anki de específicos, o meu baralho de específicas. Mas professor, se desse os 30 minutos, o que é que você fazia? Eu parava ali e passava então para português ou para uma das outras matérias. Mas aqui nesse caso, português, né? Fazer o que? Estudar material novo? Não. Eu ia revisar todos os cartões que eu tinha de português até zerar. Quando voltasse novamente para específicas, eu terminava de revisar os cartões das específicas para aí sim, então, começar a estudar novos materiais e fazer novos cartões. E assim por diante. Então, revisão, a coisa mais importante que você tem que fazer na sua sessão de estudos. E para revisar, eu usava o Anki. Nossa, o Anki é um adianto na vida, gente. Um adianto, vocês não têm ideia. Nessa videoaula aqui, eu eu não vou mostrar como é que se utiliza o Anki, mas eu vou preparar uma aula mostrando como é que se instala, como é que cria os baralhos e como é que mais ou menos você estuda usando o Anki. Não se preocupe, a próxima videoaula já vai ser mostrando como é que se faz para utilizar o Anki, ou Anki como eu gosto de falar. Bem, gente, eu quase esqueço de falar de uma das coisas mais importantes que um concurseiro pode ter ou fazer, né? Que é resolver questões. Eu falei ter na questão de ter uma assinatura de um site de resolução
de questões. Esse aqui é o site que eu usei, eu acho que a grande maioria dos concurseiros, pelo menos das antigas, sempre usou, que é o Que Concursos. Na verdade, muitos das questões que eu uso aqui no meu canal, eu puxo daqui do Que Concursos, que é o lugar que tem realmente uma quantidade absurda de questões. A grande questão aqui do Que Concurso é que nem toda questão ela é resolvida, né? Às vezes tem um professor que coloca aqui, tem os comentários dos outros usuários e tal, mas enfim, aqui você tem uma miríade enorme de questões. E, bem, foi o que eu utilizei aqui para resolver questões durante as minhas sessões de estudo. Bem, qual é a minha dica em relação ao que concurso? O que eu indico é que você não assine ele logo de cara. Se você está começando agora, né? Faça como eu fiz, né? Você vai utilizando o máximo possível da versão gratuita dele. Vai chegar em um ponto, quando você tiver mais avançado, que você vai precisar pegar um dos planos dele. Eu, na verdade, eu dei sorte que eu peguei uma assinatura vitalícia durante um período que eles fizeram uma promoção muito louca. E aí eu pegava sempre a assinatura anual, mas saiu essa vitalícia e eu não pensei duas vezes. Eu peguei ela e eu não me arrependo. Não foi assim de graça, né? E não é de graça, mas assim, eu acho que vale muito, muito a pena. Eu estou indicando aqui o Quem Concursos e eu não estou ganhando absolutamente nada para isso, porque foi o site que eu utilizei e é o site que eu confio. Vamos ver se tem alguma relação de preço por enquanto. Vamos ver aqui, assinar os valores. Pronto, ó. Esse é o valor atual. Atual, né? Nós temos um básico anual por R$19,90, um intermediário por R$32,90 e nós temos um chamado ilimitado por R$50. Aqui já está dizendo aqui quais são as vantagens que cada um deles tem. Na minha época não tinha esses cursos em videoaulas que vocês estão vendo aqui. O meu era só a questão de, de questões mesmo, né? Na verdade é o que eu acho que é o mais interessante mesmo, são as questões. Mas se vocês tiverem interesse, bem, tá aí, né? Façam aí o que vocês bem entenderem e que for melhor para vocês. Bem, e uma das coisas que muita gente deixa passar e eu deixei por muito tempo foi a questão dos exercícios. Ah, professor, mas eu tô vendo o senhor aí é meio gordinho, é meio fora de forma, né? De fato, eu não estou com a minha forma física em pleno vigor. Mas durante o período que eu estava estudando muito mesmo, você vai notar uma coisa que alguns gurus já devem ter dito por aí. Mas você vira um chato de galocha. Um chato de galocha. E quem mora com você, né, os seus familiares, sua esposa, seu marido, enfim, né, vai começar a ver que você, né, não está muito bom das ideias, porque o estudo começa a lhe consumir muito, muito mesmo, e você não tem ideia. Depois de uns 3, 4 meses estudando, a sua cachola começa a ficar, né, ficar assim, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter, assim, você começa a ter uns mal-estar de tanto estudar, mesmo estudando apenas 4 horas por dia. E qual é a solução? Exercícios físicos. Não precisa ser muito, uma meia horinha andando ou correndo, ou se você gosta de fazer academia, fazer, enfim, faça algo que faça o seu sangue movimentar. O que eu indico é realmente você fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer um aeróbico que faça o seu sangue circular. Isso vai te fazer um bem que você não tem ideia. Vai lhe fazer bem porque, como eu gosto de dizer, areia as ideias, né? Você tem aquele alívio e tal, o estresse flui para fora. É só vantagens, só vantagens. Além de ser bom para sua saúde física no geral, né? E assim, eu tô dizendo isso, eu tô meio parado ultimamente, mas eu mesmo vou voltar a fazer atividades físicas assim que der certo. Eu tô esperando umas coisas se resolverem aí, mas atividades físicas tem que estar atrelado ao seu estudo se você quiser ter bons resultados. E, bem, aqui pode ser que seja uma questão um tanto polêmica,
Mas eu recomendo que você utilize também um caderno de anotações. Vocês já estão vendo aí o que é que eu penso sobre isso, mas vamos lá. Eu não tenho mais o meu caderno, mas eu tinha um caderno assim, aquele caderno de 15 matérias, ele estava quase completo de todas as anotações. Eu acho que na última mudança que a gente fez, a minha esposa jogou fora esse caderno, infelizmente. Mas, enfim, quando eu estava ali começando a estudar, eu conheci o professor Pierre, né? Talvez vocês já tenham visto alguma videoaula dele por aí, né? Alguma palestra dele, na verdade. E ele é um defensor ferrenho, ou era, ele já faleceu, infelizmente, ferrenho que você estude por material impresso, por livros ou apostilas, mas que seja impressos. E, bem, no início, quando eu vi as palestras deles, né, das palestras dele, eu fiquei meio emocionado e eu queria realmente conseguir fazer isso, né? Mas, bem, eu não sei como é aí na cidade de vocês, mas aqui não é muito barato imprimir dezenas e centenas de folhas, e em alguns casos até coloridas, né? E forma aqueles tabletão assim, né? Aqueles calhamaços de apostilas, são várias apostilas de português, raciocínio lógico, enfim, né? E, bem, o dinheiro não dava, né? Porque eu já estava gastando dinheiro fazendo viagem para fazer o concurso. E, querendo ou não, eu acabei utilizando o PDF em forma digital. Eu usei também, como eu disse, algumas formas impressas. De fato, é bem melhor mesmo. Se você conseguir imprimir para estudar, eu lhe garanto, é bem melhor mesmo. Bem melhor. Mas, no meu caso, eu não consegui fazer isso com todas as apostilas que eu arrumei, com todo o material. Depois de um tempo, eu comecei a montar o meu próprio material e tal. Mas, enfim. E mais uma coisa eu peguei do professor Pierre, que é a questão das anotações no caderno. Antes de eu criar os meus cartões no Anki, então, assim, não é que eu deixei de fazer. Eu fazia primeiro as anotações no caderno. Então eu ia lá, fazia anotações. Outra coisa que muito guru aí pela internet fala que eu discordo é para não fazer resumos. E eu indico justamente o contrário, que você faça resumo daquilo que você sabe, daquilo que você aprendeu. Porque imagina só, você vai fazer uma prova sobre algum assunto qualquer e você não consegue fazer um resumo sobre o que você sabe, então você não sabe, não é? Você vai na sorte. Se você não consegue fazer um resumo básico sobre o assunto que você estudou, é porque você ainda não estudou direito, ainda não aprendeu. Você tem que estudar aquele assunto até que você tenha a capacidade de fazer um resumo decente com todas as informações, pelo menos necessárias ou obrigatórias sobre aquele assunto para você se sair bem em uma prova, no meu entender, né? Mas o caderno, você vai fazer as suas anotações, vai fazer o seu resumo, mas você não vai utilizar o caderno para revisar. Você vai fazer o quê? Você vai usar o Anki para revisar. O seu caderno você vai fazer apenas as anotações. Professor, eu não entendi isso. Eu vou fazer anotações e eu não vou usar as anotações? Exatamente. Bem, segundo o professor Pierre, né, e eu acredito nisso porque tem tem vários estudos que corroboram com isso, né, e tem outros influenciadores e outros professores que também corroboram com isso, diz que quando você está estudando, que só a ação de escrever, de fazer anotações, isso cria ligações nos seus neurônios, lá entre os neurônios, que vai fazer fixar cada vez mais aquela informação, até o momento que ela fique sólida, bastante sólida na sua cabeça. E é isso que você quer. E é por isso também que eu acho importante que você faça também resumos, porque você está ali escrevendo sobre o que você aprendeu e cada vez mais solidificando esse conhecimento na sua cabecinha, né? Que é o que você vai utilizar na hora da sua prova. Além do mais, quando você estiver estudando matemática, raciocínio lógico, matemática, como é que você vai estudar isso, essa matéria, sem um caderno, não é? Então, usem um caderno, tem um caderninho aí. E, não, professor, mas quando eu faço aqui as minhas anotações, meus resumos, fica tudo bagunçado, fica feio. Isso não importa. O que importa é você usar o seu caderno fazendo anotações, seja lápis, seja caneta. Se você quiser colorir, faça do jeito que você quiser, mas faça
anotações em um caderno. E por último aqui, mas não menos importante, é uma recomendação que eu faço para você. Não conte para ninguém desnecessariamente sobre o seu objetivo de passar em um concurso. Por quê? Bem, eu e muitos outros concurseiros, outros professores, pessoas que já obtiveram aí algum êxito nesse campo dos concursos, vai ter que concordar que a grande maioria das pessoas não entendem isso. Na verdade, a grande maioria das pessoas vai tecer críticas à sua pessoa enquanto você não conseguir resultados. Isso pode minar mentalmente e acabar atrapalhando a sua evolução no mundo dos concursos. E eu vou tirar por mim mesmo. Enquanto eu estava estudando e realizando os concursos, não era raro eu ouvi aqui e acolá algum tipo de crítica a respeito disso. Tipo de coisa. Eu passei um bom tempo, por exemplo, desempregado. Isso foi uma fase bem complicada da minha vida. E quem trabalhava era minha esposa, né? Então quem bancava as minhas viagens para fazer concursos era a minha esposa. Não é uma coisa bonita de se dizer, mas eu estava tentando buscar uma melhoria para nossa vida, como de fato aconteceu, né? Mas aí eu ficava dizendo, ouvindo aquelas conversinhas, né? Não faz nada, passa o dia todo em casa e não sei o que, e fica só gastando o dinheiro da mulher. Ou então você pode ouvir também, essa não sei o que, fica desperdiçando tempo com essas coisas. E aí você pode ficar, ou você pode ouvir de um pai, ou de um parente, ou de, sei lá, de um amigo da sua família dizer, essa criança, ou esse rapaz, ou essa moça não faz nada, passa o dia inteiro só aí nessa questão de concurso, isso não vai dar em nada, porque concurso não tem futuro, é só ajeitadinho e não sei o que, e não sei o que. Olha, essas coisas tem muita gente que diz que não, eu sou forte, eu não me importo com isso, eu não me importo com a opinião dos outros, não sei o quê. Não é assim. Você sabe que não é assim. A opinião dos outros conta porque você não vive só nesse mundo. Você tem pais, você tem amigos, você tem namorada, marido, você tem... Enfim, você tem pessoas com que você se importa. Então, eu recomendo que você evite ao máximo possível falar da sua vida de concurseiro para os outros, porque só quem vai entender são outros concurseiros. Bem, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Uma aula quase meio que motivacional também. E é isso aí. Continuem estudando que um dia você também vai passar.